Mulher, e você, tá pronta? Hoje nós começamos o nosso TPM Conecta e nós temos uma convidada mais que especial, que é a Lia Carolina. Ela é terapeuta integrativa e taróloga e nós vamos trazer muito assunto gostoso para você aprender um pouquinho mais sobre essa arte e essa ferramenta maravilhosa terapêutica que é o tarô. E também conhecer um pouquinho o trabalho da Lia, o meu trabalho. Se você ainda não me conhece, eu sou Michele Escolaro, sou terapeuta integrativa e é um prazer enorme receber você na minha casa. Agora eu vou chamar a nossa convidada aqui para que a gente comece essa nossa conversa maravilhosa de hoje. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos achar a dona Lia. A Lia tem uma história muito legal e ainda não sabíamos muito sobre a vida. E a vida foi nos levando para um caminho que hoje, olha aí a nossa convidada chegando, que hoje a terapia nos trouxe de volta. Eu estava contando um pouquinho aqui. Bom dia, primeiro, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Bem-vinda, Lia. Obrigada, obrigada. Eu não estou conseguindo te ver. Peraí. Deixa eu vou virar e vou virar. Apareceu? Não. Então eu vou sair e você entra de novo. Tá. Pode ser? Então Pode vamos ser. lá. Então sai da live e eu vou te convidar de novo. Muito bem. Quem sabe faz ao vivo e quem não sabe aprende, né? Faz parte. Vamos lá. Às vezes dá esses probleminhas. Conforme a parapsicologia, a gente chama isso de psicocinesia, né? Quando alguma coisa que é para ser muito boa. Aí, tá me Oi. vendo? Agora tá me vendo? Não. Mas eu vou fazer assim mesmo, que eu acho que Mas talvez seja só eu que não estou te vendo. eu tô te vendo, daqui a pouco a gente aparece. Então tá bom. Então, eu estava contando um pouquinho, né, da nossa trajetória, da nossa história, que a gente começou lá no ensino fundamental, duas picurruchinhas que não sabiam muito o que ia aquecer da vida, né? Verdade. E depois vai lá umas pedradas, para não contar muita idade, uns 30 anos, né? Um pouquinho mais, a gente se encontra através da terapia, né? E aí a Verdade. gente seguiu por caminhos muito diferentes, mas a gente acabou convergindo aqui. E isso é uma delícia para mim, é uma honra Não, é receber você. incrível, né? Como as coisas se organizam, né? Eu acho isso muito legal. É muito legal. Mas se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho quem é você, quem é a Lia. Então, a Lia é mãe, a Lia é neurodivergente, a Lia é formada em direito, é advogada, mas escolheu, né, transformar as terapias holísticas, o tarô, a numerologia em profissão, depois que a minha filha nasceu. Então, eu me vi numa situação em que ou ela ia para a creche com 4 meses de idade, ou eu trabalhava de casa de alguma forma. Então, eu escolhi trabalhar de casa e venho fazendo isso desde que ela nasceu, né? Então, há 9 anos se tornou minha profissão, mas eu já venho estudando e exercitando, né? Tanto o tarô quanto as terapias há muito mais tempo, né? Só que antes era como um hobby, era atendimentos gratuitos, atendimentos em ONGs, e só depois que se tornou profissão mesmo. Olha só, né? E esse é um desafio que muitas mães passam, né? Quando vem a Sim, maternidade, a gente sim, começa a pensar muitas coisas na nossa vida, sim. né? Começa a se questionar, né, muitas coisas e muda muito o nosso ponto de vista, porque até a minha filha nascer, eu estava procurando casa, porque na época eu morava em Florianópolis, então eu estava procurando casa perto de creche. Ah, vou morar perto de creche, que é para também, né, ajudar na logística da história. Mas quando ela nasceu, eu olhei para a carinha dela e disse: não, minha amiga, você não vai para creche. Você vai ficar em casa com a tua mãe, porque como é que você vai para creche? Não, você não vai. Não que eu E é, julgue as mães, né, que precisam levar os filhos para creche. Eu não julgo, eu não acho que elas estão erradas, porque cada uma de nós sabe onde que aperta o sapato, né? Mas
apesar de que para mim foi muito apertado esse sapato, foi uma escolha que eu fiz e foi uma escolha que foi contra todo mundo que estava ao meu redor, mas mesmo assim eu acho que foi uma boa escolha. Foi um grande desafio, né? Eu também tenho Sim, 2 pequenos e eles foram para a escolinha e eu vou dizer assim que como mãe é como se eu estivesse tirando, todo dia eu tirava um pedacinho de mim e deixava lá, é, né? Então eu sei como é que é, eu passei por isso também, né? E é como tu diz, são escolhas, né? E eu sei que a tua escolha te trouxe bastante sacrifícios também, sim, né? Desafios em todos as áreas, familiar, financeira, tu sim, teve que se adequar, enfim. sim. E isso é um dilema de muitas mulheres, que mesmo, né, levando o filho para a escola, a gente sabe que depois que nasce uma criança dinâmica, até profissional muda, né? Sim, tudo muda, né? Tudo muda. O nosso corpo muda, nossa mente muda, né? Biologicamente falando, né? Nosso cérebro muda. Mas eu acho que é uma coisa, na minha vida, pelo menos, foi uma coisa colocada por Deus, né? Colocada por Deus, porque eu estava tomando anticoncepcional, então não estava planejando isso, né? Eu digo assim que foi mesmo Deus que colocou ela na minha vida para trazer sentido para algumas questões, para fazer eu olhar para outras questões e, enfim, né? Tem sido um desafio, como é para toda mulher, né? A maternidade, mas me trouxe essa coragem também de assumir as terapias, o tarô como profissão, porque até então eu não tinha coragem, porque o meu salário era bom. Então eu disse, ai, não, eu não vou largar o meu salário, não vou largar a advocacia para esse negócio, que às vezes não dá certo, não sei o quê. Então foi assim, sabe quando a mãe passarinho empurrar o filho do penhasco? Voa, meu filho! Sim. Boa, Foi boa. isso. Voa, meu filho! Foi isso que a maternidade fez comigo. Voa, minha filha, vai para o que você tem que fazer. E eu digo que para mim, a maternidade me dobrou a energia. Assim, ó, claro que hoje, por exemplo, eu tenho muita empatia pelas mamães que estão com bebezinhos pequenos, porque é muito desgastante, mas ao É, mesmo tempo a gente descobre uma força que a gente nem imaginava que tinha, é né? verdade. Mas me conta um pouquinho como é que o tarô entrou na tua vida. Então, com, ali por volta, né? Eu digo sempre 18 anos, mas eu não consigo me lembrar de uma data exata, mas foi por volta dos 18. Não sei se foi com 17, se foi com 18 já completo, mas eu comecei a me interessar por tarô. Por quê? Não sei também. Ele te Eu chamou. simplesmente comecei a me interessar. E daí, na época, eu comprei um baralho, que eu tenho ele até hoje. Era um baralho bem baratinho, sabe? Eu fui numa lojinha de produtos esotéricos. Eu sempre tive. O engraçado é isso. Eu não consigo me lembrar de alguma época da minha vida, mesmo criança, que eu não tenha acreditado no místico, sabe? Que eu não tenha acreditado de que a gente não é só um corpo, de que a gente é uma alma e é uma alma imortal, e de que existem muito mais coisas do que eu conseguia ver. É algo meu mesmo. Eu sempre acreditei nisso. Não foi alguém que me parou, que me disse, olha, Lia, existe isso e tal, e eu, plim, deu aquele estalo. Não. Sempre foi muito natural para mim pensar sobre isso. Então, eu sempre gostei muito de lojinhas esotéricas, essas coisas assim. E eu entrei numa loja um dia, não sei o que eu fui fazer lá, não me lembro. Eu comprei esse deck, um deck super baratinho, que eu trabalhei assim, até uns 2, 3 anos atrás eu trabalhei com aquele deck. E comecei o meu estudo pelo folhetim do deck. Aí ali eu vi, não pode ser só isso. Eu acho que deve ter mais coisa aí. E comecei a estudar mais, até porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me aprofundar, eu gosto muito de estudar. Então, eu fui estudando cada vez mais e percebendo que o tarô não era um brinquedo, né? Não era uma diversão, não era uma coisa frívola, né? E aí? O tarô é um jogo, vamos dizer assim, é um livro de arquétipos, né? E isso sempre me fascinou muito, muito, muito mesmo, assim. Aí, pegando o teu gancho, Lia, é o que a gente até pensa assim, mas o que que é o tarô, né? Porque o pessoal acha que tarô é só adivinhação, Não, né? Mas não é.
não é. O tarô, ele é um livro de arquétipos, né? Os arcanos maiores do tarô são arquétipos do inconsciente coletivo. Tanto que Jung estudou os arquétipos, né, do Só tarô. para a gente traduzir os arquétipos, para quem não é da nossa linguagem aqui, né? Porque né, a gente está falando com pessoas que não sabem o que é, né? Arquétipos são modelos, né? São Sim. modelos, são figuras que trazem significatividade. Nossa senhora, faltou a palavra. Significação, né? Que traz um significado, que traz um enredo, né? Então, o arquétipo ele é uma figura que traz muitas informações. Sim, são informações para o inconsciente, né? Porque conscientemente as pessoas às vezes olham para a imagem que está ali na carta e diz, nossa, mas essa imagem não me fala nada, essa imagem não me representa nada. Ou me assusta. Oi? Ou me assusta. Essa imagem me assusta, essa imagem me dá uma sensação ruim, mas a questão é que são arquétipos, são imagens, são histórias, né, que falam diretamente ao nosso inconsciente. Não são histórias que falam ao nosso consciente, não são imagens, não são modelos, ou como né, você disse ali, são modelos de significados, modelos de ações, né? Os arquétipos, eles nos convidam a agir, nos convidam a pensar de determinada forma, a sentir de determinada forma, a olhar para determinado ponto nosso, né? Então, o tarô, os arcanos maiores, eles nos convidam a isso, a olhar para determinadas questões nossas, né? E como eles são arquétipos do inconsciente coletivo, são arquétipos universais, né? Eles falam da mesma forma para todas as pessoas. Então, quando a gente está fazendo uma leitura de tarô, a gente não está falando com um espírito, uma entidade, nada disso. A gente está falando com a gente mesmo, com o nosso inconsciente, com aquela parte nossa que tem tanta informação que precisa ficar lá engavetadinho, porque se a gente trouxesse todas essas informações para o consciente, a gente ia ficar louco, né? Então, tá lá no nosso inconsciente, na nossa parte que é muito sábia, que tem todas as informações que a gente precisa, que a gente consegue ter. Ele fala com aquela parte, ele traz, né? É como se numa sessão de tarô a gente estivesse pensando informações que nós já temos, mas que estão guardadinhas lá no nosso inconsciente. Eu não trabalho com tarô, né? Mas eu estudo um pouquinho de tudo, porque como holística e como terapeuta, a gente tem esse negócio de querer estar sempre consumindo, né, conteúdo. Sim. É uma coisa nossa. E tem um tarô sistêmico, né? Que traz essa visão sistêmica, né, dentro da constelação, que é uma das ferramentas que eu trabalho. E a gente olha para esse inconsciente coletivo e o inconsciente individual, que a gente chama de campo mórfico, né? Ou morfogenético, que é esse fio que nos conecta a todo o nosso clã, né? E o tarô, ele também trabalha com essas informações, né? Além daquilo que está no meu inconsciente, aquilo que eu trago que não necessariamente é meu, mas eu herdei. Sim, no caso, assim, por exemplo, esse tarô que você está falando, né, que é o tarô sistêmico, ele é construído a partir de uma visão, no caso, a visão sistêmica, né, no caso, a visão da terapia da constelação familiar. No caso, o tarô que eu me refiro como arquétipo coletivo é o tarô de Marcellus, que foi o primeiro, né, que surgiu, porque hoje em dia a gente vê, por exemplo, tem um tarô do Osho, tem um tarô de várias coisas, né? Mas até do Harry Potter. Então, esses tarôs, eles são formados a partir de um sistema, de um sistema de pensamento, de um sistema de crenças ou de uma terapia, enfim. De uma linha de claro. Eles trazem, claro, né, benefícios, trazem informações, trazem, né, não estou questionando que não sejam bons, ou que não sejam legal ter, ou que não seja legal consultar. É legal, é maravilhoso. Mas a questão, assim, o tarô que eu me refiro é justamente o tarô de Marcélia, que fala o nosso inconsciente coletivo
de uma forma até mesmo mística, porque são imagens que as pessoas, elas muitas vezes têm algumas imagens que as pessoas têm mais familiaridade, mas outras a pessoa olha e diz assim, nossa, mas realmente essa imagem não me diz nada. Tipo, eu olho para essa imagem, eu vejo um homem sentado, mas o que esse homem sentado representa, sabe? Então ele não tem... como é que eu vou te dizer? Ele tem um significado das cartas, mas ele tem também a questão do feeling, sabe? Que outros tarôs, eles não têm. Você tem que seguir o significado daquela carta. Aquela carta significa aquilo e ponto final, né? Quando a gente fala em inconsciente coletivo, o significado da carta, ele não vai necessariamente mudar, mas ele vai se adequar a questão e vai se adequar muito às cartas que estão ao redor naquela tiragem. É um contexto. Né? Exato. Ele escreve uma história diferente dependendo de como ele aparece ali na tiragem. Então, existem tiragens para autoconhecimento, né? Para eu entender quem que eu sou nesse momento, quem que eu sou como profissional, quem que eu sou como mãe, quem que eu sou como amante, quem que eu sou. Porque às vezes a gente não tem essa visão. Às vezes a visão que a gente tem da gente mesma não é a visão que os outros têm. A gente não consegue, às vezes, ter uma visão 360 graus sobre nós mesmos. O tarô, ele nos dá conselho. Olha, você está fazendo isso, isso e isso. E o ideal que você fizesse era isso, isso e isso. Para que você alcance aquilo. Né? Então, ele traz essa questão do conselho também. Ele traz essa questão do... eu não sei para onde que eu devo ir. Qual decisão eu devo tomar? Então a gente pergunta, eu devo fazer X ou Y? Aí dá um resumo do caminho. Ele não diz faça isso, faça aquilo. Ele te dá um resumo. Aí você olha os caminhos e decide qual caminho eu estou disposta a seguir. Quais desafios eu estou disposta a enfrentar, né? E tem também a questão do prever o futuro, né? Que muitas pessoas procuram. Mas eu, particularmente, uso muito o tarô para autoconhecimento, para entender o que eu estou fazendo e se eu estou fazendo a coisa certa. O tarô terapêutico, no caso. Exato. O que eu estou fazendo e se eu estou fazendo a coisa certa. Porque até mesmo nas pesquisas sobre futuro, as tiragens que eu faço, eu tenho uma tiragem que ela é mais complexa, que ela mostra não só, você pergunta, vai dar certo o meu emprego? Vai dar certo o empreendimento que eu estou fazendo? Tem pessoas que tiram e só dizem, vai dar certo, não vai dar certo. Né? Eu acho isso muito raso. Então, nas minhas andanças, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, eu consegui chegar a uma tiragem que me mostra não só se aquilo tem chance de dar certo ou não, mas o que eu estou fazendo para que aquilo dê certo. Como que está funcionando a minha mente com relação a essa situação? Como que está funcionando o meu inconsciente com relação a essa situação? Porque às vezes a coisa não vai dar certo, não está previsto para dar certo, porque eu estou pensando o contrário, estou com medo que dê errado, ou o meu coração está com medo que dê errado. Então, dá a chance para que a pessoa mude isso e daí faça dar certo. Né? Porque não é um bater de martelo. É um caminho, é te mostrando o que daria para mudar para você chegar onde você quer chegar, né? E isso que faz toda a diferença de um tarô, né? São profissionais, né? Em todo mercado tem profissionais que estudam e profissionais de fachada, né? Então, essa é a diferença, né? Porque não é só ir lá e tirar carta e, assim, de repente, você mesmo pode ir lá comprar um deck e fazer só autoconsulta. Tá tudo bem, né? Só que não ter o entendimento daquilo que você está tirando pode gerar uma interpretação errada e, inclusive, te colocar numa cilada, né? Pode, então, ter um profissional... Bom dia, Helena! Bom dia. A Helena também é terapeuta e é daquelas assim, que devora conhecimento. É uma honra receber você aqui, querida. Que bacana. Muito obrigada. É uma honra mesmo. Ela é uma professora para mim. Que ótimo. Lia, então assim, ter esse profissional que vai fazer essa interpretação e vai te ajudar a mudar o teu comportamento.
Como você Exato. falou, né? Só frisando, eu ali deu que não vai dar certo, mas não vai dar certo por quê? Porque o teu Uhum. comportamento tu tá querendo A e tá indo para B. Exato. Aí, Exato. dentro da terapia, quando eu identifico isso aqui na conversa com o meu consulente, mas você realmente quer B? Você realmente quer A? Porque às vezes a pessoa ela quer, mas ela não deseja. Ela não, Exato. ela deseja, mas não quer. Ela deseja ter aquilo, mas ela não se move. Tem Exato. situações que a pessoa está numa tristeza profunda, mas ela não quer sair daquele lugar. Por quê? Porque sair daquele lugar vai representar que ela era uma fraude. Ou ela tem um Porque ganho, né? Tem um ganho secundário eu também, tenho né? um ganho secundário, porque eu tenho atenção estando nesse lugar. Exato, tem isso também. E o tarô, ele mostra muito isso, né? Ele mostra muito isso. E é claro, muitas pessoas não aceitam, né? Eu me lembro tão bem, assim, é um caso, mas tem muitos parecidos, assim. Um dia uma mulher me procurou, isso faz muito tempo, que ela queria vender um apartamento. Aí ela queria saber se aquele apartamento ela ia conseguir vender. Eu abrir, né, o jogo para ver se ela ia conseguir vender e dizia que não, que ia demorar muito para ela conseguir vender aquilo, mas também mostrava um apego muito grande com relação ao apartamento, um apego emocional muito grande. Aí eu falei para ela, eu disse, olha, apesar de você estar se movendo para vender externamente, né, você está divulgando, você está procurando imobiliárias, mas existe um apego muito grande com esse apartamento. Aí a primeira coisa que ela me disse, não, eu não tenho apego com ele. Porque A eu tô negação. super bem resolvida em vender, porque eu tô super bem com essa venda. Quem tem apego é o meu marido. Aí eu O disse assim, terceiro sempre é o culpado. eu disse, mas a tiragem é para você e sobre você. Então o apego é seu, né? Aí eu disse, o que aconteceu nesse apartamento? Me conta a história desse apartamento. Porque eu criei meus filhos nesse apartamento. Esse apartamento me traz memórias muito boas e tal. E começou a contar. Ela ficou ali um bom Desenrolando. tempo contando, sabe, sobre o apartamento, sei lá, uns 10 minutos contando. No final dos 10 minutos, ela mesma disse assim: eu acho que no fundo, esse apartamento me traz tanta memória boa que eu não sei se eu tô pronta para me desfazer dessas memórias. Aí a gente, né, conversou como que ela podia trabalhar isso, pesquisamos no tarô como que ela podia fazer para não sentir que ela estava abandonando as memórias, ela sentia que ela estava abandonando um passado gostoso, né? E Quando não o é passado isso. vira material, né? Exato. Então, veja que às vezes o tarô mostra coisas que a gente acha não, mas não é assim. Só que se a gente para pensar um pouquinho, a gente diz, eu acho que é assim, né, que tá funcionando a coisa comigo. Então, por isso que é tão bom, às vezes, a gente ver com o tarô o que está acontecendo com a gente, porque são coisas que a gente realmente não vê, a gente acha que não é, né? E, na verdade, às vezes é aquilo que está acontecendo e que está dificultando, né, a gente alcançar o que a gente quer. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta bem ousada e bem sem vergonha, assim, sabe? Faça. Por quê? Porque eu já sofri algumas vezes por causa dessa ideia. Tarô é do mal? Não, Tarô é do bicho feio? não, Tarô tem não, coisa com um demônio? não, Tem pacto? não, não, a gente não faz pacto nenhum para ler tarô. Tem sim algumas pessoas que leem tarô, que, por exemplo, são pessoas que fazem trabalhos espirituais, fazem não sei o quê, e utilizam o tarô como ferramenta também. Mas é a mesma coisa que, por exemplo, a gente dizer assim, uma faca é um objeto do mal, porque tem gente que usa uma faca para outras pessoas. É a faca a culpada ou é a pessoa que usou a faca? Entende? Então, assim, para ler o tarô, eu não preciso fazer pacto com ninguém. Eu preciso, sim, estudar muito, muito mesmo. Principalmente estudar eu mesma, para eu entender o meu ponto de vista perante aquelas imagens. Porque o tarô, ele não te exige nenhum tipo de ritual. Ele não te exige nenhum tipo de nada disso. Tanto que, né, o próprio Jung estudou o tarô.
E ele, né, não fazia nenhum tipo de ritual. O tarô, ele tem, algumas pessoas ficam nervosas, ficam ansiosas por causa de algumas imagens que ele tem, como a carta da morte, a carta do diabo, mas são cartas que essas figuras, elas têm mensagens, né, sobre nós, não que elas estão ligadas a algum tipo de entidade, não, elas estão, na verdade, ligadas a partes nossas mesmo, né, a partes da nossa história. Então, o tarô, se a gente colocar as cartas dos arcanos maiores em ordem, né, de numeração delas, elas vão contar a história, tá? Geralmente, sabe aquela história da jornada do herói, né? Que às vezes é utilizado esse arquétipo da jornada do herói em às vezes não, muitos filmes, em muitos livros, né? Sobre aquele subir e descer do herói, o herói cai, o herói tem a redenção, o herói vence no final. O tarô conta essa história da nossa jornada de vida, que é a jornada do herói. Por isso que filmes e livros que contam a jornada do herói vendem tanto, porque eles falam comigo, porque eu me vejo ali, porque eu caio, porque eu erro, porque eu tenho sombras, porque eu consigo redenção, né? Então, o tarô, ele conta essa nossa história, ele mostra essas nossas partes, né? Mas não através de rituais, ou através de pactos, ou através de entidades, mas porque nós somos assim. A nossa natureza humana é assim, nosso inconsciente nos comunica dessa forma. É uma imagem que foi criada, né, através dos filmes, da mídia, né, dos panfletos, da cigana que está na rua. Então, é uma coisa que foi um mistério, uma imagem que foi criada em cima disso, que não é uma verdade. Então, essa pergunta ela foi mesmo provocativa, né? Por quê? Porque nós trabalhamos em cada um com a sua crença, né? Mas, por exemplo, eu sou serva de Deus, né? Eu sou serva do universo, eu tô aqui para servir, né? E eu não tenho nenhum vínculo também com essas coisas, amém, Jesus, mas tem quem tem, e tá tudo bem, cada um trabalha com o seu, né? Porque para que exista o bem, o mal tem que existir também, para que exista a luz, a sombra, e tá tudo certo, é o equilíbrio, né? E até a Helena colocou aqui, né, que tudo que fizesse consagra ao Senhor Deus. Isso, né? Consagra quem você serve, né? Mas entender que o tarô, ele tá muito mais, até próprio Jung estudou, né? E ele era um psiquiatra, então é a ciência envolvida, é muito mais do que o misticismo em si. Né? Não tem nada a ver se você é de religião A ou B, que você não possa trabalhar com as ferramentas. Né? É própria constelação. O pessoal tem uma vez, em determinado momento, uma mulher estava super empolgada e tal, ela deve assim, não, mas eu não vou fazer porque a minha religião não permite. Tá, tudo bem, respeito, né? Mas não tem nada a ver com isso. Sim, né? Não tem nada a ver com isso. Conhecimento, com descoberta, né? Com quem você é, o que você pretende, qual o comportamento que você está tendo, que a gente acabou falando, né? Algumas pessoas, eu acho que algumas pessoas ainda ligam muito o tarô a esse misticismo, a achar que existe alguma entidade falando com a pessoa, porque aparecem coisas no tarô, numa consulta de tarô, que a pessoa não me fala, mas aparece. Por quê? Porque aquilo está fazendo parte daquela resposta, daquela questão, né? Então, já aconteceu também de uma moça, né, uma mulher vir me procurar e na consulta ela dizer assim, eu quero saber sobre um relacionamento meu. Assim, eu não conhecia a mulher, eu não sabia se ela era casada, se ela não era casada, eu não sabia nada dela, nada, absolutamente nada. Era a primeira vez que eu estava vendo ela na minha vida. E ela disse, eu quero saber sobre o meu relacionamento. E eu abri no tarô, né, sobre o relacionamento, como é que ia ficar o relacionamento dela. E eu olhei de uma carta, porque tem arquétipos, né? Tem cartas que falam sobre as coisas que estão ocultas, sobre as coisas que são escondidas. Segredos. Sabe, acendeu uma luzinha assim, eu disse, vem cá. Esse teu relacionamento que você tá querendo saber, é um relacionamento que você tem ele escondido? Por acaso é algum tipo de amante ou alguém que você quer esconder por algum motivo? A mulher ficou branca. Aí ela disse assim, porque eu tô casada.
e tal. E, claro, eu não faço julgamento nenhum. Cada um sabe o caminho que quer seguir, sabe? O meu papel não é julgar, meu papel é ajudar a pessoa a seguir o caminho dela da melhor forma possível. Então, assim, algumas pessoas acham que tem alguma ligação com a entidade, porque, meu Deus, como assim ela sabe disso? Mas é que o inconsciente, ele tá tão cheio daquilo, ele tá tão, às vezes, chateado com aquela situação que a própria pessoa tá fazendo, que ele mostra, olha, não tá dando certo, não tá feliz, ela não tá feliz por causa disso, porque ela tá escondendo isso, porque isso não é algo que ela própria aprove, né? Então, aparece. Sabe? Aparece. Sim. E é por isso que as pessoas acham que, nossa, existe alguma coisa mística. Mas não, é o teu próprio inconsciente te delatando. Sim, na constelação também. Às vezes a gente tá ali com os bonequinhos, né? Tá lá, daqui a pouco o boneco cai. Tá, mas daí tu, opa, peraí, vem cá, vamos conversar sobre esse movimento aqui. A pessoa diz, mas da onde que ela, né? Não é eu, sou eu, desculpa, é da pessoa, do clã dela, é do campo dela. É sobre ela, nunca é sobre nós. Exato. Né? E aí é também essa questão, né? Nós, como terapeuta, quando termos a vaidade, não é sobre nós não somos. Não é. Temos superpoderes, nós não temos. Exato. Não, nós somos pessoas que estudamos e que estamos abertos a ajudar. Né? E por muitas vezes, né, Lia, você há de convir, que muitas vezes a gente acaba até sendo penalizada por isso. Porque nós carregamos muita coisa que não é nossa, dos nossos consulentes, na nossa posição de salvador, às vezes. E assim, o tarô, como eu preciso entrar no campo energético da outra pessoa, eu sou obrigada a abrir muito meu campo energético, né? E abraçar tudo que a pessoa tenha no campo energético dela, para conseguir fazer essa leitura, né, da pessoa. Então, o tarô me desgasta muito energeticamente, né? Então, depois de toda a sessão de tarô, tenho que fazer uma limpeza em mim, energética, tenho que fazer uma limpeza no meu baralho, se for principalmente se for uma consulta presencial, né? Porque também dá para fazer à distância. Uhum. Mas mesmo à distância, o meu campo é aberto e eu fico, às vezes, dependendo das questões que a pessoa traz, dependendo de como que ela está, eu fico tão cansada que eu preciso comer alguma coisa e dormir, pelo menos meia hora. Porque eu fico, assim, muito desgastada, energeticamente falando. Ou coisa que outras terapias não fazem, por exemplo, o Reiki não faz isso com a gente não abre o campo dessa forma, a gente canaliza uma energia maravilhosa e terminou a sessão, eu tô, às vezes, tão bem quanto o paciente ali, o cliente. E o tarô não, a pessoa sai super feliz e eu fico murcha, capenga, xoxa. Então, existe isso também, né? Essa questão de que, pro consulente, a sessão de tarô é aquela ali, é aquela meia hora, é aquela uma hora. Para mim, a sessão de tarô às vezes dura 2 horas, porque eu tenho que me limpar energeticamente, eu tenho que me refazer, eu tenho que me organizar para poder atender outra pessoa. E é tão fantástico isso, né? Porque o tarô, ele te abre portas para um autoconhecimento, para um entendimento e para uma mudança de comportamento. Sim, né? Muito. E muitas vezes na sessão a gente acaba vendo a resistência, a própria pessoa acaba percebendo a resistência dela, principalmente quando se questiona, o que eu devo fazer para melhorar isso aqui? Aí o tarô dá lá, né? A tua atitude mental que você está tendo, a tua atitude emocional que você está tendo, a tua atitude externa. E ele mostra o que a pessoa está fazendo e eu leio e digo, olha, você está agindo assim, você está pensando assado, você está sentindo dessa forma essa questão. E a pessoa, eu acho que sim, não, ok. Aí quando eu digo, olha, para isso melhorar, o tarô está dizendo aqui que você tem que fazer assim, assim, assim. Ah, mas isso deu... Então, se você não está disposta, então como é que você quer a mudança? Né? Como que você requer uma mudança que você não está disposto a fazer? Né? A gente não tem como alcançar um resultado diferente agindo da mesma forma, né? Sentindo da mesma forma.
Então, é necessário a gente perceber que o tarô ele nos mostra essa mudança, e às vezes é uma mudança realmente bem difícil, é uma mudança doída, é uma mudança que incomoda. Mas por quê? Porque se é para eu continuar aqui no gostoso onde eu tô, nada vai mudar, eu vou continuar na mesma dinâmica, né? E essa é a questão, às vezes, né, Lia, que nem é gostoso, né? Não, a gente Sai tá, da zona de conforto, não tem nada de confortável, é não, experiência, muitas vezes a zona de conforto não é confortável. mas é conhecida, né? É. E tem uma outra coisa que dentro da visão sistêmica a gente olha muito, né, que é a força da lealdade sistêmica. Porque às vezes não é só a vontade de querer mudar, é saber por que eu não estou conseguindo mudar, né? Eu pego às vezes situações de empresárias que elas têm um pequeno negócio, elas estão trabalhando em cima dele e elas chegam num platô de faturamento e elas não conseguem passar daquilo. Ou ainda, tem meses que são muito bons, tem meses que são horríveis, porque sempre tem que manter aquela média. Porque ninguém nunca, antes daquela mulher, ninguém nunca foi empresária, nenhuma outra mulher, sabe, desbravou, tinha vontade. Por exemplo, a avó vendia Avon, a mãe fazia costura, mas era aquele platô. E às vezes nem os homens daquela família passaram daquilo. E aí ela não sabe porque ela, naquele mês ela procrastina tudo para não dar certo. Ou Exato. seja, não fiz tudo para dar errado. E no Exato. outro mês ela tá com uma energia fenomenal. E aí ela não consegue sair daquilo, porque ela não entendeu a lealdade dela. E no tarô traz essa informação e no sistema que a gente trabalha também. Muito forte essa informação. E aí a gente vai trabalhar lá no fundo e entender por que eu não quero mudar, a quem eu estou sendo leal. E dizer sim para aquilo que foi, que é muito importante. E dizer sim para o meu futuro. E aí a coisa desanda. Ontem eu recebi um depoimento lindo que eu me emocionei de uma pessoa que eu tenho como referência. Foi uma mentora, uma mestre para mim, quando eu tinha 19 anos, que tinha saído de casa, que estava me vivendo eu por mim mesma, né? Aprendendo a ser adulta sozinha. E aí essa pessoa foi a minha mentora, me ajudou muito. Aqui, porque eu tinha vergonha de falar. Hoje eu tô falando aqui, não é? Mas eu não falava. E eu falava tudo errado. E ela me fazia passar muita vergonha. Eu tinha uma raiva dela. Eu tinha uma raiva dela, porque ela me fazia falar em público. Ela me corrigia na frente dos outros. Depois, óbvio, né? Eu ganhei um carinho muito grande por ela. Porque eu vi o que ela estava fazendo comigo. Que ela estava me transformando, ela estava me lapidando. E depois de muitos anos, eu encontrei ela no caminho. E ela estava num momento de transição de carreira e uma confusão muito grande lá com 54, 55 anos. Pensando, e agora? Já tenho essa idade, o que eu vou fazer? E a gente teve um momento de sentar e conversar, como a gente está fazendo aqui, que o meu atendimento muito é online, eu atendo Brasil, Angola e tudo assim, como a gente está fazendo aqui, né? E ela lá numa outra cidade, eu aqui em Erechim, ela me mandou, depois de uns 6 meses, ela me mandou mensagem ontem dizendo assim, Michele, não sei o que foi, parece mágica, mas eu entendi e eu tô leve hoje. Isso é maravilhoso, né? Parece que eu ganhei um dia, assim, pá. Daí vem aquela questão da vaidade É difícil conter a vaidade, mas é tão gostoso. É maravilhoso a gente perceber que a gente está conseguindo ser contribuição para a vida de outras pessoas. Né? Isso é um pagamento que eu acho que dinheiro nenhum consegue trazer esse sentimento que a gente acaba tendo nesses momentos, né? Ali a Helena falou, quero correr uma maratona, mas não quero treinar. É bem isso mesmo, né, que acontece. As pessoas às vezes querem alcançar patamares, mas não estão dispostos a fazer o que se requer para alcançar aquele patamar, né? Ali a Grazi disse, quando você me falou isso, plantou um triplex na minha cabeça. Fez muito sentido para mim. Eu não sei se acho que ela está falando sobre o exemplo que você estava dando. Acho que foi uma explosão. Né? E é bom, né? Sim, tem momentos que são isso mesmo. A gente dá esse clique, né? Esse clique na cabeça da gente. Até aconteceu comigo recentemente que eu fui ver no tarô, né, o que eu teria que fazer para fazer a minha vida
profissional e tudo, caminhar mais um pouco, né? A gente sempre quer caminhar mais um pouco. E eu fui ver, o que eu posso fazer? O que você me conta para eu melhorar ainda mais, né? Como dá para melhorar ainda mais? E daí o tarô me trouxe uma resposta que eu fiquei pensando dias. Porque eu dizia, não, mas isso não faz sentido, rapaz. Você tem que retomar um projeto antigo. Era uma carta que fala sobre isso, né? De olhar para trás, de olhar para um projeto antigo. Retomar esse projeto. Eu digo, mas rapaz, que projeto! Aí fiquei dias pensando, dias. Eu disse, olha, não deve ser fazer mestrado, porque quando eu me formei em direito e tudo, que fui advogada, quando eu engravidei, na época que eu engravidei, eu estava correndo atrás de conseguir fazer um mestrado. Eu disse, não deve ser isso, porque hoje em dia, sinceramente, a vontade de fazer mestrado já nem existe mais. Eu disse, mas que projeto antigo que eu abandonei? O que eu abandonei? Fiquei uns 3 dias pensando. Aí, uma manhã, eu acordei e o primeiro pensamento que me veio, você abandonou a numerologia. Porque eu me formei em numerologia há muitos anos e fiz, né, na época, fiz mapas, enfim, para as pessoas. E de uns tempos para cá, eu simplesmente abandonado. Eu simplesmente parei de fazer, parei de divulgar, parei de tudo. Aí eu acordei na numerologia. Então é isso aí. Aí comecei a divulgar de novo. Daí, né, tá dando vários mapas, enfim, mas veja que o tarô te traz questões que às vezes conscientemente você não sabe, você não lembra, você não se atenta para aquilo, né? Então é por isso que eu acho tão legal que as pessoas façam a sessão e fiquem pensando sobre ela. Fiquem refletindo, por mais que elas não concordem com o que apareceu ali. É interessante que elas reflitam, porque na hora eu não concordei, eu disse, mas não faz sentido, não tenho nada que eu tenha abandonado, que eu tenha deixado para trás. E tinha, né? Então, é bem legal a gente ficar pensando, mesmo quando a gente não concorda, sabe? Porque a nossa mente consciente, nem sempre ela vai concordar, ela quer manter a gente na bolha da gente, né? Porque ela acha que isso preserva a gente de sofrer, mas na verdade isso faz a gente crescer, né? Porque o crescer dói também, né? Crescer também dói. Mas se a gente for contar só com a nossa mente consciente, a gente não vai conseguir crescer tanto assim, né? É isso aí. A Helena colocou, eu sou um projeto antigo, todas nós somos, né? Todas nós somos. Algumas pessoas não têm consciência disso, mas eu gosto muito de uma frase que é, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Né? Nós somos o projeto deles. E eles querem que a gente viva a melhor versão deles. E não fique carregando coisas que não são nossas, que são deles, que eles já passaram, eles já sofreram para que a gente chegasse aqui. Então, por que eu vou ter que sofrer tudo de novo por uma lealdade que eles não querem que a gente seja leal? É a má consciência, né? Eles querem que a gente tenha a má consciência, que a gente vá para aquilo que eles querem que a gente faça para o bem e não fique repetindo, né? A Grazi colocou ali que o triplex foi do platô da família, né? E isso é para muitas outras coisas. Eu não consigo ter um relacionamento saudável porque na família era tudo conturbado. Sim. Mas não é porque as mulheres lá de trás não tiveram bons relacionamentos que eu tenho que viver de novo a mesma coisa. Elas não querem isso para mim. Exato. Né? Eu sou um projeto antigo. Gostei da frase, Helena. Nós somos projetos antigos, mas projetos para darem certo, não para ficar repetindo erro. E projetos que às vezes a gente abandona, né? Nós somos projetos que às vezes a gente abandona. Às vezes a gente não olha mais pra gente mesmo, né? A gente começa numa loucura de apagar incêndio, de ter que fazer, achar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e corre, eu tenho que dar conta disso, tenho que dar conta daquilo. E acaba não olhando mais pra gente mesma, acaba não parando, sentando, respirando e pensando, tá, mas o que eu quero fazer? O que me faria feliz hoje? O que me traria satisfação e felicidade hoje? Né? A gente acaba se abandonando, às vezes, né, por querer dar conta das coisas e acaba não percebendo que olhar para si mesma e retomar esse projeto antigo que eu sou
vai fazer com que eu consiga desenvolver melhor as coisas que eu quero desenvolver, né? Então, a gente, às vezes, tem muito disso. E não é por maldade que a gente faz, é porque a gente acha que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente acha que é isso que eu tenho que tá correndo atrás, né? Até em sessões, outra sessão que eu lembrei agora, de uma cliente que é também uma pessoa muito querida, que eu quero tão bem, e ela é muito disso, ela é muito de fazer, de ir atrás, de correr, sabe? Ela não se cansa. Se disser assim, olha, fulana, você tem que trabalhar 24 horas, amanhã ela vai trabalhar, ela vai dar um jeito. E ela é dessa, sabe? Ela dá um jeito. Aí ela queria saber o que eu faço, né? Para melhorar, para crescer e tal. E o tarô diz para ela, senta e respira. Senta e respira, para. Dá uma segurada aí. Aí ela disse, mas eu não consigo só confiar, eu não consigo sentar e confiar. Disse, pois é, por isso que é um desafio, né? Por isso que é um sair da zona de conforto, sentar, confiar, respirar e dar uma relaxada, soltar um pouco os músculos, né? Não, perceber que não é tudo que depende da tua ação. Muitas coisas dependem do nosso sentar e esperar também, né? Não é tudo que requer ação o tempo todo. A gente tem, claro, né, que agir e buscar, mas tem coisas que a gente também precisa saber o momento de sentar e respirar, né? Sentar e esperar, e soltar, e confiar. O tarô também traz muito, às vezes, esses conselhos, sabe? Geralmente, quando é uma cliente muito agitada, eu percebo que a pessoa já chega, sabe, ela já tá naquela coisa, e é engraçado que daí o tarô diz, olha, calma, senta, respira. E a pessoa diz, mas como que eu vou fazer isso? Eu digo, vamos perguntar como que você pode fazer isso, né? E a gente vai perguntando, mas e como que eu vou conseguir alcançar isso? Vamos perguntar também. A gente vai chegando aos porquês da pessoa até ela conseguir entender, não, então tá, então eu começo por aqui, daí vou por ali, e assim vai. Porque é muito engraçado como a nossa sociedade ela exige tanto que a gente haja sempre, né? Parece que é um pecado a gente descansar. Parece que é um pecado a gente tirar um tempo para sentar e fazer nada. Sim, né? e que para ter dinheiro, para ter prosperidade, tem que ter suor. Não, Né? tem que sofrer demais, né? É uma trabalho. crença muito... Mas o sacrifício, vamos mudar o suor pelo sacrifício, né? Sacrifício, Para ter algo, precisa ter sacrifício. Isso vem da religião, isso vem de dentro de casa. Você via lá que o pai suava para ganhar o dinheirinho contadinho, sempre faltando, sempre faltando. Então parece que se eu parar, o dinheiro não vem. Mas às vezes eu preciso parar para pensar, porque às vezes é da tua ideia que você vai encontrar a saída para aquilo onde você está. Sim. Né? Eu preciso relaxar. Então, assim, às vezes eu recentemente atendi uma pessoa que ela tem 2 negócios. E ela estava assim num dilema, que parecia que esse negócio novo que ela estava criando, ela estava abandonando o velho negócio. E ela não estava entendendo que esse novo negócio era um filho novo, que o filho velho já podia meio que andar sozinho. E esse filho novo precisava de um pouco mais de atenção. Tá tudo bem deixar o filho velho sendo cuidado pelos funcionários dele, né? E que esse aqui ele precisava estar mais perto. Mas não significa que ele estava abandonando o outro. Sim. Contudo, ele era uma massa operacional dentro do negócio. Sendo que ele é o fundador, ele é a massa pensante, né? Não, mas ele tinha que estar sempre com a mão na massa. E aí, no meio de uma conversa, de uma sessão terapêutica lá de sistêmica, ele me trouxe a seguinte frase: porque o meu avô trabalhava, não sei, cortando lenha, não sei o quê, e quando ele chegava em casa, ele fazia assim, ó, e o braço dele quase estourava a camisa. Tá aí, ó. Vai pra academia. Exato. Tira 1 hora 2 horas por semana e vai exercitar o teu corpo para que a tua mente entenda que ela pode trabalhar enquanto o teu corpo tá bem. Porque você está associando a mão na massa, o suor, o exercício, a força física com o dinheiro. Sim. E o outro trabalho que ele estava crescendo era muita mente, muita cabeça. Então ele não estava conseguindo conciliar as 2 coisas. Tá vendo? Às vezes são coisas assim que você não
se você não para e presta atenção, tu não vê. Você não percebe, né? Não E percebe. são coisas que estão no consciente? Não, porque você não percebe. Se estivesse no consciente, você já teria percebido, né? Estão no inconsciente, né? Precisam ser pintadas, trazidas de alguma forma, porque sozinho, muitas vezes, você não vai conseguir. Porque tá lá, né? Tá lá guardadinho. Então, é muito interessante quando a gente resolve se abrir para isso, né? Para receber as respostas. Porque a gente precisa estar disposto a receber respostas, né? Porque se a gente não se abrir para receber as respostas não virão, né? A gente não vai sair de onde a gente está, a gente vai continuar correndo atrás do rabo, né? Vai igual o cachorrinho ali. Então, a gente precisa se abrir para que essas respostas venham, porque elas não estão no nosso consciente, elas não são racionais, né? Muitas vezes, o nosso padrão que a gente obedece não é racional. Né? Então, a gente precisa dessas respostas. E o primeiro passo desse se abrir é o mais difícil. Que eu digo assim, pra quem nunca buscou uma terapia, acha que a terapia é uma coisa assim que vou me abrir com um estranho, vou falar da minha vida. Não, gente, esse espaço, por exemplo, com a Lia, tem outras terapeutas aqui, tem a Vera que está assistindo a gente, tem a Lucimara que é terapeuta, a Helena é terapeuta. Então, essas pessoas, elas estão aqui para servir. Sim. E para ouvir e te ajudar. Ninguém é um espaço neutro, como a Lia falou, Exato. Não tem julgamento. Não é um espaço para julgar, né? A partir do momento em que eu me dispus a escutar a história do outro, as dúvidas, as dores, as dificuldades do outro, eu abri mão do meu julgar, né? Eu abri mão do que eu acredito ser certo ou errado. Eu simplesmente estou ali para observar aquela pessoa e, né, enquanto taróloga, e olhar as respostas que o tarô está dando e dizer, olha, é isso aqui que o tarô está te dizendo, né? Não é isso aqui que a Lia está te dizendo, né? Não é o que eu acho correto ou errado, né? Não assim, é o que eu acho que vai ajudar você, né? E mesmo quando eu dou uma opinião minha, eu ainda preciso observar a vida do outro a partir do ponto de vista do outro, né? Não é eu se eu tivesse no seu lugar, porque eu não estou. A vida, não. A história da outra pessoa é totalmente diferente da minha. Então, a partir da história daquela pessoa, qual é a atitude que eu acho que poderia ajudar, né? Qual é o caminho que eu acho que poderia estar trazendo uma visão diferente, né? Porque é muito... o trabalho que a gente exerce é um trabalho de desapego da gente mesmo nesses momentos. Porque é tão fácil eu dizer, mas fulano tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, a partir do meu ponto de vista. Mas isso um amigo faz. Né? E é um ponto de vista, e é um ponto de vista que não ajuda. Essa porque é a diferença. É o meu ponto de vista. É a partir da minha história. Um terapeuta e um amigo. Exato. Né? Porque eu preciso olhar o outro a partir da história dele. Né? A partir do que essa pessoa viveu. A partir do ponto de vista dessa pessoa. Eu preciso ter essa empatia verdadeira. Né? E muitas vezes, como já acontece, pessoas que são adúlteras me procuram, pessoas que erraram daquela forma, e eu não tô aqui para dizer, nossa, mas você não devia trair seu marido, sua esposa, você não devia fazer isso, você não devia, não sei o quê, porque esse é o meu ponto de vista. A partir do ponto de vista daquela pessoa, a história é outra. Então eu preciso ter essa sensibilidade, né? De não colocar o meu julgamento na história na mesa, na hora de conversar com essa pessoa. E aí começa essa questão do julgamento, começa esse primeiro passo que é o mais difícil para quem vem buscar a conversa terapêutica, é ela não ter julgamento, né? Em relação à terapia, em relação à psicologia, em relação a qualquer outro caminho que ela, ao tarô, à constelação, a qualquer outro caminho para que ela busque essa autoajuda. Ela pode dizer assim, não, mas eu me viro sozinha, eu dou conta. Você está com 40 e tantos anos, com 50 e tantos anos, até agora tu não deu conta. Que custa você dobrar, né, o teu julgamento
e buscar ajuda de verdade, passar a viver de verdade? Ou tu vai continuar vivendo nesse sufoco, nessa agonia, nesse vazio, né? Sim. Achando que uma hora vai dar conta. Que hora que tu vai dar conta? Né? Vai E é continuar assim? Então, interessante. é doloroso, mas é importante esse primeiro passo. E é interessante, assim, porque muitas vezes o que a gente acha que é a razão daquele problema que a gente tem, na verdade não é, foi só alguém que apertou um botão que a gente já tinha, né? Tem uma cliente minha que ela veio com uma questão dela, que ela tinha certeza que aquela questão tinha começado no casamento, né? No casamento que ela teve. E ela queria tratar aquilo e se livrar daquela questão dela, enfim, porque estava atrapalhando demais a vida dela. Então, a gente, numa sessão de EFT, a gente foi cavando e ela percebeu, né? Ela mesma trouxe a memória, né? No EFT não sou eu que estou dizendo, eu estou só conduzindo, estou só dizendo, puxa mais lá do fundo. E ela mesma puxou uma cena da infância dela. E daí ela percebeu que aquela questão não tinha nascido durante o casamento. Tinha nascido lá na infância e o ex-marido só fez isso aqui, ó. Pup, apertou o botãozinho da dor, né? Aí eu lembrei, ela disse, viu, percebeu? Não foi no seu antigo casamento que começou lá da tua infância. Dela, meu Deus, mas como que eu ia imaginar? Eu disse, veja, foi uma situação que não tinha muito a ver diretamente com o sofrimento, com a dor que ela passava atualmente. Mas levou aquela dor, a compreensão dela enquanto criança, disse, ó, isso aqui é ruim. E levou ela a compreender aquilo como ruim. Então, chegou um momento em que, numa situação, né, que fez ela lembrar daquela dor, o marido foi lá, apertou o botãozinho e aquilo veio com tudo. Então, muitas vezes a gente não tem nem noção de como que aquilo nasceu na nossa vida, de como que aquilo surgiu, de como que aquele desafio, aquela dificuldade nossa surgiu, né? E a gente precisa de alguém que ajude a gente a ver isso, muitas vezes, né? E para ter clareza disso, né? Para a gente ter clareza disso, tem a sessão, no meu caso, a sessão diagnóstica, que a gente começa com o primeiro passo, que é uma sessão de clareza, né? Tem os programas processos terapêuticos, inclusive no meu site www.michelleescolaro.com.br, tenho lá o VPA, que é um programa terapêutico, e eu sei que também você tem um trabalho bem legal voltado para essa questão de clareza. E eu acho que até na semana que vem começa um processo bem interessante em relação a isso, né, Lia? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? É a Semana da Clareza e Decisão, que começa sábado, né? Sábado agora. As inscrições estão até amanhã. Nessa semana, eu vou utilizar tanto o tarô quanto outras ferramentas terapêuticas para ajudar as pessoas a terem mais essa autoconfiança, essa clareza para tomarem as decisões na vida delas. Porque muitas pessoas têm dificuldade, né, em se sentir segura, em saber exatamente o que fazer. Então, vai ter uma sessão individual com cada participante, né? Que vai ser um tarot terapêutico, onde a gente vai conversar bem de perto, entender as necessidades de cada um, para então, durante a semana, eu ir aplicando as ferramentas, né, de forma geral, de forma no grupo ali online, mas lembrando das necessidades de cada pessoa também, né? Então, vai ser uma semana inteira e as inscrições são até amanhã, né? Então, quem tiver precisando de clareza, precisando de mais autoconfiança para tomar as decisões, quem estiver precisando de mais dessa força de que eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer, né? Então, a Semana da Clareza e Decisão vai ajudar bastante. E também eu dou um planner, né? Eu passo para a pessoa um planner para ela imprimir e anotando a evolução dela a cada dia. Então, ali no planner tem tudo certinho, né? Para ela ir preenchendo e anotando, para ela perceber o quanto ela evoluiu nesses 7 dias. Olha só que top. Então, 7 dias para mudar e ter clareza e poder tomar as decisões. Para poder fazer acesso a isso, entra lá no teu Instagram, né? Isso, que vai ficar encolado aqui na bio. É isso? Isso, pode entrar em contato comigo por direct ou na bio tem o linkzinho do WhatsApp, também pode entrar em contato comigo por ali, que eu tiro todas as dúvidas e a gente faz a inscrição tranquilamente.
Que legal. Lia, muito obrigada. Chegamos aqui Eu no que final agradeço. da nossa live. Foi um prazer, um bate-papo muito gostoso. Espero que todos tenham gostado. Quem não viu ao vivo vai ver depois. E eu acho que foi bem produtivo. Assim, a gente tirou muitas capas, né, de cima desse assunto que é bem importante, que é o tarô, que é o autocuidado, conhecimento sistêmico também. Um prazer receber você aqui. Muito obrigada, Lia. Gratidão. O prazer é meu, eu que agradeço, né, pelo convite e pela amizade, né, de tantos anos. E eu fico tão feliz de saber que eu tenho pessoas tão boas assim como você na minha vida. Eu me sinto alguém realmente privilegiada de poder ter pessoas assim perto de mim e mesmo que não perto fisicamente, né, mas perto emocionalmente de mim. Então, realmente é uma honra e uma felicidade o teu convite e a tua amizade também. Gratidão é mútua. E TPM Conecta termina hoje. Tô pronta, mulher? Tu tá pronta, Lia? Eu tô pronta, você tá pronta? Tô pronta. Então, bora, mulher! Beijo! Tchau, Lia! Beijo, tchau!